Eu ocupo a tribuna do Senado para um tema que eu considero da maior relevância para o nosso país. Na Comissão de Meio Ambiente, de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, nós tomamos a iniciativa, senhor presidente, de constituir uma subcomissão temporária de acompanhamento e fiscalização de obras inacabadas. Colocamos nessa subcomissão como presidente o senador Ataíde Oliveira e seu suplente o senador Flecha Ribeiro, o senador Theomário Mota, o senador Humberto Costa, o senador Valdir Raupp, o senador Zé Medeiros também está nessa subcomissão de obras inacabadas, o senador Roberto Rocha e o senador Eduardo Amorim. Nós, do Estado da Bahia, temos um levantamento feito de obras do governo federal que foram iniciadas e não foram concluídas, que deixa um vazio muito grande. Chega ao ponto de achar que o prejuízo e a situação é muito nociva para o erário e também para as necessidades dos estados brasileiros. No meu estado, por exemplo, nós temos talvez a maior obra de infraestrutura já iniciada e paralisada em toda a história da Bahia, que é a ferrovia Oeste-Leste. Um grande baiano, o Vasco Neto, idealizou essa ferrovia há 50 anos para escoar a produção agrícola do oeste da Bahia e também do estado do Tocantins e Figueirópolis até o Oceano Atlântico, com o Porto Sul no município de Ilhéus. São vários trechos dessa ferrovia que foram iniciados, alguns já estão até em conclusão e a grande maioria paralisados. Eu acredito que quem conhece, como eu conheço, os trechos todos da ferrovia Oeste-Leste e vê aqueles investimentos que ultrapassam mais de 2 bilhões de reais de responsabilidade do Ministério dos Transportes, o DENIT, pode imaginar o que significa para um estado como o meu estado, que tem na região oeste uma região muito produtora de grãos, de soja, de milho, de algodão, com atividade rural bem intensa e essa obra paralisada por falta de recursos. Desta mesma forma está o estaleiro Enseado Paraguaçu, na Bahia de Todos os Santos, que foi iniciado, falta 5% para concluir e produzir navios e sondas para o atendimento ao pré-sal e, em consequência da quebra da Sete Brasil e dos problemas da Petrobras, e esse problema da Petrobras, como todos nós sabemos, ocorreu em função da nomeação de diretores que não tinham a menor condição moral para ser diretor de uma empresa da relevância da Petrobras, tanto é que todos eles que foram indicados por partidos políticos, pelo PT, pelo PP, pelo PMDB, estão presos ou estão em casa, em prisão domiciliar com tornozeleira. Parece-me até que para indicar, senhor presidente Paulo Paim, eu acho que, presidente Paulo Paim, eu acho até, fazendo aqui uma coisa, eu sou médico ortopedista, não sou psiquiatra, mas parece que os partidos, para indicar, por exemplo, o PP, para indicar o Paulo Rocha, mandou para um psiquiatra. Se o psiquiatra desse um diagnóstico, ele é cleptomaníaco, tem mania de roubar, ele é indicado. E assim foram os outros, Pedro Barusco, foi o outro Duque, né? Renato Duque, Zelaya, eles assaltaram a Petrobras e deixaram lá, no meu estado, na Bahia, um estaleiro que podia hoje estar produzindo sondas
para o pré-sal, navios para o pré-sal, faltando 5% para concluir. Então, essas duas obras são simbólicas para o meu Estado. Mas o levantamento que nós estamos fazendo por essa subcomissão, acontece isso em todos os estados da federação, em todos os estados, obras inacabadas. O governo atual, interino, se continuar ou não, ou se voltar a presidente Dilma Rousseff, não deveria, no Brasil, iniciar uma obra nova antes de concluir essas obras que estão em andamento, que é uma coisa que chama a atenção para um país em desenvolvimento, com grandes dificuldades hoje para cumprir as suas obrigações, com um déficit estimado hoje em 170 bilhões de reais, com a meta de 170 bilhões de reais para ser cumprida, que está indo no mercado pegar recursos, pegar dinheiro emprestado na agiotagem oficial para financiamento das suas atividades, pagamento da folha, para o financiamento da estrutura organizacional, para a operacionalização da máquina administrativa, para a área de saúde, educação, tomando dinheiro emprestado e deixando tantas e milhares de obras inacabadas. Então, o que nós estamos levantando aqui, o que nós queremos que se ouça nesse Senado Federal, e eu levo inclusive essa mensagem para todos os senadores e senadoras, e vou levar isso pessoalmente ao presidente do Senado, Renan Calheiro, é que o presidente ou os ministros chamem os governadores de cada estado brasileiro. Vossa Excelência é do estado do Rio Grande do Sul, deve ter obra inacabada no Rio Grande do Sul, obras de relevo inacabadas no Rio Grande do Sul. Ali está o senador Garibaldi Alves, no Rio Grande do Norte deve ter obras em andamento inacabadas, como tem no Rio de Janeiro, como tem em outros estados da federação. Então, o que nós vamos levantar com essa subcomissão de obra inacabada é identificar cada obra de importância para a infraestrutura, para a área de saúde, para a educação, para todos esses serviços que são fundamentais para a vida do povo brasileiro e levar como prioridade para a conclusão dessas obras, não iniciando absolutamente nenhuma grande obra agora, sem antes concluir essas obras. Ou seja, a prioridade será direcionar os poucos recursos que existem no orçamento para a infraestrutura na conclusão das obras inacabadas no nosso país. E, como eu lhe falei, na Bahia tem duas obras muito importantes que precisam ser concluídas e eu vejo dificuldades para a conclusão dessas obras. Outra coisa que quero chamar a atenção, senhor presidente, aqui do Senado Federal, é que, em conversa hoje com o presidente do Senado, nós levantamos a necessidade de se reativar a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Eu presido a comissão, um dos relatores era o senador Blário Maggi, que hoje é ministro da Agricultura. Vossa Excelência também tem matérias que está relatando, outros senadores que estão ocupados agora na comissão do impeachment e, nesse período, praticamente foi a única comissão que funcionou. Eu tenho procurado reabrir a comissão às quarta-feiras, às 14h30, e não consigo, como é o mesmo caso na Comissão de Meio Ambiente, de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Mas tem duas matérias na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, senhor presidente, que eu acredito que precisam ser analisadas nessa comissão, que poderão ser votadas em caráter terminativo ou até vir aqui para o plenário do Senado Federal para ser apreciadas. Uma delas, eu acho importante para o momento atual, que é a modificação da Lei 8.066/93, que é a lei que define as licitações, e é uma lei de 1993, portanto, nós temos 23 anos e ela precisa ser modificada em alguns aspectos, até porque favorece muito mais quem vai vender o Estado do que o Estado comprar, e bem comprado por um preço de mercado. Então, essa modificação é importante que se faça agora, e a outra é a modificação da legislação que rege atualmente as agências de regulação federais. Nesse quesito das agências federais, eu defendo que
na modificação, se dê e se devolva a autonomia aos estados brasileiros, que eles possam ter as suas agências para regular, para fiscalizar. Não pode, por exemplo, na situação que está vivendo o Brasil hoje, com as empresas de telefonia móvel, essas empresas serem fiscalizadas por uma agência federal só, que atende a 26 estados e ao Distrito Federal. Vossa Excelência sabe agora da crise que está atravessando a Oi, com um rombo de 62 bilhões de reais. Eu levantei isso agora na Comissão de Fiscalização e Controle. Um dos representantes da empresa me abordou, senhor presidente, e disse o seguinte: não, isso não preocupa muito não, porque de recursos do governo federal só tem 12 bilhões, como se 12 bilhões fosse pouco dinheiro. Embora aqui em Brasília a moeda seja bilhão, no meu estado é real, mas foi o que ele me disse, que não tinha nenhuma necessidade de se preocupar com isso, porque o governo federal só tinha aportado 12 bilhões de reais dos 62 bilhões de reais que a Oi está pedindo recuperação judicial. Nós convocamos uma audiência pública para analisar essa situação, até porque o ano passado nós aprovamos na Comissão de Fiscalização e Controle, através do requerimento da minha autoria, que o Tribunal de Contas da União, porque trata-se de uma concessão, pudesse fazer a investigação, a auditoria nas empresas de telefonia móvel. O TCU, ao contrário de fazer a auditoria, o TCU remeteu à Anatel, que absolutamente não fiscaliza nada, até porque dentro do seu conselho tem conselheiros egressos das próprias empresas que prestam serviço, de todas elas. É quase praticamente um conluio que existe dentro desses conselhos, nas agências reguladoras, e nós precisamos modificar essa legislação imediatamente para defender o consumidor brasileiro dessas coxas que está acontecendo através das empresas de regulação. Portanto, eu trago aqui essa mensagem, quando começar a ordem do dia, vou levar essa questão ao presidente Renan Calheiro para que se tome a providência, primeiro, para concluir as obras inacabadas do nosso país, do meu estado, como citei aqui a Ferrovia Oeste-Leste e também o estaleiro industrial do Paraguaçu, como existe em outros estados da federação. Segundo, se tomar uma posição urgente para se dar cabo a essa falta de respeito com o consumidor brasileiro através das empresas de telefonia móvel. Vossa Excelência, permite uma... Pois não, senador Garibaldi Alves. Eu estou ouvindo com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e queria dizer que houve uma declaração do presidente Michel Temer dizendo que daria prosseguimento a obras inacabadas, daria continuidade a essas obras. Eu realmente não tenho o levantamento dessas obras. Vossa Excelência diz muito bem, no nosso país é preciso que haja um levantamento atualizado, como Vossa Excelência pretende. Mas a declaração do presidente não deixa de nos animar nesse rumo que está sendo traçado por Vossa Excelência. Pois não, eu incorporo a Vossa Excelência meu pronunciamento, senhor presidente, e espero que a partir do Senado Federal, e farei essa provocação ao presidente Renan Calheiro, para que possa sair do Senado Federal essa decisão da conclusão das obras inacabadas no nosso país. Creio que as obras de Estado, de relevância do Estado, deverão serem enumeradas pelos governadores de cada estado do país, e as obras nos municípios devem ser provocadas e identificadas pelos ministros das pastas. Por exemplo, no caso da educação, as escolas, as creches, os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, todas as obras que podem, sendo concluídas, diminuir o sofrimento e as dificuldades sociais porque passa hoje o povo brasileiro, e eu espero que isso possa se concretizar. Muito obrigado, senhor presidente.